Nós estamos em Saquarema, Rio de Janeiro, um pedaço do paraíso localizado na região dos Lagos Fluminenses, onde o azul do mar e o branco das areias emolduram as fotos dos visitantes. A cidade das ondas perfeitas de Itaúna, que podem ser contempladas do alto do morro da igreja através da espiritualidade de Nossa Senhora de Nazaré. Entre a lagoa de águas prateadas e o verde das montanhas, Saquarema tece todos os dias histórias memoráveis do nascer ao pôr do sol. Essas informações estão ao alcance de todos, mas o que vocês não sabiam é que nas mãos de diversas moradoras locais desabrocham as tramas mais delicadas da cultura local. Artesãs, guardiãs de saberes ancestrais, transformam o cotidiano em arte. São mães, avós, filhas, que moldam o barro, entrelaçam fibras naturais, dão forma a bonecas, costuram, pintam, bordam, contando não apenas a história da cidade, mas sua própria jornada. Vamos abrir espaço para que algumas destas mulheres possam contar suas próprias histórias. Mulheres que, com dedos hábeis e corações abertos, mostrarão não só a Saquarema, mas ao mundo a resistência feminina e a delicadeza de quem encontrou no artesanato não apenas sustento, mas identidade. O barro entrou na minha vida em 2012, aproximadamente. Eu trabalhava num banco privado e com metas absurdas, e eu precisava de uma válvula de escape. E o barro me salvou. A minha história começou desde a minha infância. Eu sou autodidata e minha mãe, ela é professora e sempre incentivou a nossa criatividade. E eu adorava desenhar, pintar, expressar as minhas ideias e os meus sonhos através dos meus desenhos. Com o tempo, eu deixei um pouco a arte de lado, e há vários anos eu retomei a pintura e aprendi mosaico com a minha irmã Adriana. Só que, devido a uma artrose na mão, eu comecei a voltar para pintura e desenho. Então, desde essa época, eu trabalho expressando a beleza que nós temos aqui em Saquarema. Eu me inspiro através do mar, da natureza, da fauna, da flora. São coisas que eu passo para o meu trabalho e eu faço tudo isso com muito amor, porque eu amo fazer a arte, eu amo deixar para as pessoas um pouco do nosso legado, que é tão maravilhoso. Nascido e criado aqui no Baça, desde idade de 14 anos eu fazia esteira. Aí eu parei, fui para pesca. Aí eu já há 25 anos eu faço meu trabalho de artesanato. Faço as várias peças, tapete, cesto, tudo que eu pensar que vem na minha mente, eu estou fazendo. E o meu ganho é isso aí, trabalhar na peça. Quando eu vim para Saquarema, mais 20 anos atrás, eu sempre fui apaixonada por mosaico. E aqui eu tinha o tempo que eu não tinha no Rio para poder me dedicar mais ao artesanato. E tive a oportunidade, através de um vizinho, que tinha restos de azulejo no chão, jogados, e eu decidi pegar e pedir se eu poderia pegar alguns cacos de azulejo para tentar fazer um mosaico. Fui numa loja de 99, comprei minha primeira turquês e fiz a minha primeira peça, e depois daí são mais 20 anos. Trabalhei por muitos anos na aviação geral, na aviação civil, né, no órgão fiscalizador. Me formei fiscal técnica, inspetora, depois me formei comissária, fiz cheque de comissária. Trabalhei lá simplesmente 36 anos. Depois fui para a Infraero, no aeroporto do Galeão, e fui trabalhar administrativo. E não aguentei, chegou minha hora de aposentar, aposentei. Para essa aposentadoria, eu me preparei para fazer algo que eu gostasse. Então, a primeira coisa que me veio foi a jardinagem e o paisagismo. Tenho aqui a casa de Saquarema e investi no meu jardim do jeito que eu gosto, né? Meio doido, mas eu gosto dele doido assim mesmo. E aí eu estava um dia sentada, depois de alguns anos, meu jardim todo já do jeito que eu gosto.
Eu falei, gente, tem tanta planta aqui, a minha varanda, meu alpendre não tem uma. E eu não via onde eu ia pôr aquilo. Aí eu pensei, vou pesquisar na internet, vou ver. Aí vi um videozinho no YouTube de um hanger, que eles chamam hanger, que é um suporte de planta, né? Nessa época não tinha muitos vídeos, negócios de macramê. E eu, quando eu pesquisei esse, eu achei super fofo e simples. Aí eu comprei o material e fiz e coloquei. E ele ficou assim... Eu fiquei apaixonada. Mas, gente, é isso que eu quero fazer. Quero fazer mais uma coisa. Vou fazer o macramê. Eu fui aprendendo alguns pontos, alguns nós, inclusive esse aqui é até meio xodozinho, né? Ele tá velhinho. Eu fiz essa arte aqui e com galho da goiabeira, né? Porque cai, corta para fazer a poda. Eu falei, vou usar o galho. Eu achei super, assim, super gostoso. É uma arte que me conquistou, me deixou assim um pouco apaixonada. Eu sou filha de Saquarema, nascida e criada aqui. Eu tenho 56 anos e, como o povo diz, o povo daqui diz, a gente é minhoca da terra. A gente começou também para representar um pouco de Saquarema, mostrar para as pessoas que aqui a gente pode trabalhar, ser artesão de uma outra forma. Quando eu vim de São Gonçalo morar aqui, eu já tinha construído aqui meu ateliê e em 2021 eu comecei a me envolver com o artesanato em Saquarema, com as feiras principalmente. Quem me motivou muito, eu fui procurar a Secretaria de Cultura, fui procurar alguma coisa para que eu pudesse avançar ali em Saquarema com o meu artesanato. Sou muito apaixonada por Saquarema. Eu sou carioca, sou do Rio, mas eu frequento Saquarema desde os meus 14 anos. Eu vinha para 3 casas aqui pertinho da minha, da casa de uma amiga da minha mãe, em 79. Desde 14 anos de idade, primeira vez que eu bati o olho naquela igreja, eu falei, um dia eu vou morar aqui. E acho que a força das palavras, né, como ela tem um poder. E eu não era veranista, eu era fim de semanista, porque todo final de semana, de 79 até eu vir morar aqui em 2017, eu vim para Saquarema. E eu vim morar aqui porque eu sou apaixonada por Saquarema. Saquarema é tudo de bom. Recomendo Saquarema. Sorte, né? De estar num local que as pessoas querem vir, querem conhecer e poder estar representando elas. Essa peça aqui é uma peça que a gente vai estar agora numa exposição no Artes Manuais. A gente fez a representação da igreja, é uma igreja araucária. E então a gente fica muito feliz de estar fazendo esse processo, de estar mostrando a nossa arte e divulgando na nossa cidade. Cheguei até aqui, Saquarema tem sido assim um divisor de águas para o meu trabalho. Estou amando fazer as feiras, fazer as exposições, então Saquarema me deu essa oportunidade de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Desde os primeiros símbolos gravados em cavernas, perpassando pelas transmissões de conhecimentos ao redor do fogo, a arte e as palavras sempre foram fios condutores que entrelaçam ensinamentos. Eu comecei a fazer o artesanato olhando o meu pai fazer tarrafa. E a minha avó fazer crochê. Ela fazia de barbante e ela fazia uns desenhos no material que ela produzia. Eu sempre achei aquilo tão bonito. Meu pai não tinha muita paciência de ensinar a fazer a tarrafa, mas eu aprendi olhando. E aí eu comecei a ver que eu podia mexer com tudo para fazer artesanato. E aí, quando Karina nasceu, eu olhava para ela e via que ela era a pessoa que eu ia passar esse conhecimento. Ela gostava muito de fazer tudo e ela queria aprender e eu queria ensinar. Acho que eu começo a trabalhar com artesanato desde sempre, né? Eu fui forjada dentro das artes. Acho que eu acho que eu nem sei não ser artesã. Acho que isso nem é parte de mim, né? Eu sou artesã. Eu costumo dizer que independente de qualquer outra formação que eu tenha, eu sempre serei artesã. Eu sempre serei uma artista manual.
cada uma dessas mulheres artesãs mantém viva uma tradição que transcende o simples fazer. Elas carregam, em suas mãos, as memórias das que vieram antes delas, suas avós, mães e intuições. Cada ponto, cada traçado, cada forma moldada com cuidado traz consigo conhecimentos que resistem ao tempo, que são ensinados, por exemplo, pelo toque, pelo olhar atento e pela escuta ativa de quem cruza o caminho dessas mulheres. Assim como os griots africanos, essas guardiões do fazer manual precisam ter suas vozes amplificadas. Suas histórias são patrimônios culturais que não podem permanecer silenciados, pois quando uma mulher artesã conta sua história, não apenas preserva uma técnica ancestral, mas também reafirma o seu lugar no mundo e o valor do seu conhecimento. Eu comecei a me interessar pelo artesanato porque eu só estava trabalhando, tenho outro emprego, né? Eu tenho uma representação, mas aquilo estava me deixando assim, sufocada, né? Aí o que eu fiz? Vou procurar uma maneira do meu tempo livre fazer alguma coisa que vai me agradar. Uma amiga me ofereceu fazer uma aula de como montar uma garrafa decorada. Fui para a aula, aprendi a fazer a decoração da garrafa, comecei a participar de eventos. Aí fui tomando gosto, que eu ficava aquela horinha lá só para mim, trabalhando lá, fazendo meu artesanato, vendendo, conversando com o público, que isso aí é muito importante. Aí eu falei que eu posso fazer melhor. Eu posso melhorar. Foi quando eu comecei a fazer a garrafa, a luminária de garrafa. Criei uma luminária minha, própria minha. Eu não copiei de ninguém. Aí aquilo, o marido, a gente andando na rua, o marido falou assim, Valéria, eu vou te ajudar a montar uma luminária de goiabeira. Eu falei, vamos. Ele me ajuda porque ele faz a furação da goiabeira. Ele montou a primeira peça, que eu achei que no máximo. Aí levei para a primeira feirinha e deu um maior sucesso, fez um maior sucesso. Aí aquilo já começou a me empolgar, que eu poderia dar conta de tudo. Trabalhar fora, fazer a luminária, eu poderia dar conta. Era o meu escape. Eu sou apaixonada, né? Então fica até difícil de falar o que o artesanato ele representa hoje na minha vida, porque ele consegue preencher realmente qualquer dificuldade que eu esteja passando. Se eu tiver com alguma coisa, com algum pensamento, com algum problema, a gente vai viver os problemas, porque isso é normal, mas quando eu paro, eu consigo sair e consigo dar essa forma aqui, essa cor, e aí alegra meu dia. Então eu acho que o artesanato para mim é isso, dar forma, né? Transformar o que não existia em algo que vai dar alegria para alguém. Eu acho que é mais ou menos isso. É minha terapia, porque, sinceramente, a gente precisa disso para viver melhor. Eu preciso do artesanato para viver melhor na minha cabeça. Ansiedade, ficar nervosa, isso aqui me acalma. Eu fico bem, eu sei que no final de tudo vai sair uma peça bonita. Aí isso me dá prazer. Por mais que seja terapêutico ou mosaico, eu quando não estou bem, eu não consigo pegar nas peças. A gente evita, porque não passa. Eu normalmente pego quando a inspiração vem, às vezes de madrugada, a gente levanta, vai trabalhar e tudo, mas o gostoso mesmo é fazer quando está bem. A coisa flui e vai, e aquela peça vai com toda essa energia boa para a pessoa. É muito gostoso. É uma atividade que me complementa não só a parte de ganho, né, de financeiro, porque óbvio que isso faz diferença, mas me ajuda muito na minha parte emocional, porque eu vejo que eu passo para as pessoas. Eu fiz a Feira da Surfeira ontem, né, dia 12 de abril, e eu tive várias pessoas que paravam e falavam, tua arte tem a sua cara, ela tem a sua energia. Isso me comove e me deixa muito feliz, de saber que eu transmito emoção através do meu trabalho. Eu amo deixar para as pessoas um pouco do nosso legado, que é tão maravilhoso. Quando eu faço com tudo muito cuidado. Se eu não tô legal, eu nem pego para fazer, porque a minha emoção tá indo naquela peça.
entre alicates, arames, linhas, pincéis, tintas e argila. No silêncio concentrado do fazer, encontramos muito mais que objetos. Encontramos expressão. Para estas mulheres, o artesanato se revela quando as palavras já não bastam. É nesse território indizível que suas mãos encontram linguagem própria. Quando o coração transborda, são as cores que acolhem os excessos. São as formas que dão contorno ao que parecia invisível. As tramas do artesanato se tornam extensões de seus universos internos. O artesanato, ele vale a pena. Há muito tempo ele já foi discriminado, mas hoje em dia está tendo uma visibilidade muito grande. As mulheres, elas têm que ver isso como um incentivo, como um mercado de trabalho realmente. Porque, acredite, dá certo. Ele vai começar aqui, ó, com 150 graus. Se começar a queimar rápido, vai dar ruim. Você abre isso aqui fica aberto no início, para ele respirar. E você arruma as peças ali. Tem várias prateleiras. A luva ficou aqui dentro, que a luva é para você tirar a peça quando ela sai do forno. Aí você monta as prateleiras aqui, porque na primeira queima, quando você vai queimar o biscoito, pode ser tudo entulhado, uma em cima da outra, sem problema, entendeu? Mas quando você vai esmaltar, uma peça não pode encostar na outra, porque se ficar encostado, você vai sair do forno com uma peça grudada na outra, porque é vidro, né? O fogo derrete tudo e queima tudo. Uma peça esmaltada. Só tem uma para mostrar para vocês. Essa peça aqui é um vasinho de planta para botar aquela Terezinha, pode ser Terezinha, olha. Ela já está esmaltada. Isso aqui é azul. Isso aqui vai ficar dessa cor. Que legal, né? É surpreendente. O barro é surpreendente. O processo da peça é esse aqui, ó. Depois que eu vou formar a trança, aí é tudo costurado com a própria palha para não ficar marco, tá? Aí todo o processo e vai formando a sua peça. Depois que faz a trança e vai costurando com a própria palha. Essa peçazinha quadrada vai formar um tapete quadrado, juntando as peças de acordo com os tamanhos da peça, vai formar um tapete quadrado. As minhas bonecas e as bonecas de Karina foram iniciadas por conta de um projeto de escola. A gente precisava de bonecas pretas africanas, porque falava sobre a África esse projeto, e a gente não conseguiu encontrar aqui na cidade, e aí a gente foi mexendo com as garrafas, com os bolinhos de isopor, a gente foi mexendo com papelão, e a gente viu que conseguia produzir bonecas a partir de resíduos, né? De resíduos encontrados na natureza. Muitos a gente achou na beira da praia, a gente achou na beirada da lagoa, igual cone, igual garrafas diferentes, garrafa muito antiga que vinha na corrente, né? Do mar. E hoje em dia a gente produz as bonecas. No começo a gente produzia as bonecas com vários tons de pele, mas a gente viu que as bonecas pretas eram as que saíam mais e que representava a minha filha, no olhar, na cor de pele, nas trocas de cabelo, que é o que a Karina gosta mais de fazer, trocar os cabelos, mudar a pessoa de jeito, né? E aí a gente conseguiu mudar as nossas bonecas para preta. E é essa boneca que mostra o que a gente é, a nossa ancestralidade, nossa coragem, nossa luta. Essas bonecas que mostram que a gente pode ser mais forte todos os dias, porque mulher preta tem que ser forte, tem que trabalhar, mas tem que ser forte para enfrentar o dia a dia, para enfrentar as pessoas, para enfrentar o preconceito. Quando a gente faz uma boneca, a gente faz a boneca pensando todo
toda mulher preta que precisa ser representada. É assim que a gente demonstra as nossas lutas e as nossas vitórias. Eu vi uma mulher preta, eu vi. Tinha saia rodada branca, ó cetim. Estava com os pés a dançar, ó rainha. Diante de si uma mesa, colorida. A fibra que ela enlaçou, forma ganhava. As mãos habilidosas, não se cansava. Era dia e noite, noite e dia. Da arte que ela mesma fazia, era o sustento e a alegria que em pé a mantinha. Eu vi uma mulher preta, eu vi. Tinha saia rodada branca, ó cetim. Estava com os pés a dançar, ó rainha. De mão para mão, bença. No sangue que na veia corre, transcenda. Corre a vivência da preta, que dança, de saia rodada branca e balança. Passa para mim, ó mãe, o dom de aprender com você, ó vó. Fica ao meu lado no bom e no ruim. Não me deixe só. Sim, eu comecei a fazer a esteira aos 14 anos para sobreviver. Aí fui fazendo, vendia, não vendia. Aí eu sei que fui colher a palha, eu trocava da palha, tirava, cuidava da palha para fazer as peças. Aí surgiu a menina da Sebrae, veio aqui na Mombaça para dar o curso da palha, sobre a palha, para desenvolver, se é esteira, desenvolver nas outras coisas, né? Aí ela deu um curso ali, aí daí eu fui desenvolvendo as peças, eu fui criando as peças todinhas. Aí do suporte de prato, eu fui desenvolvendo até o chapéu, o tapete, todas as peças. A gente trabalha com as bonecas representando também um pouquinho de Saquarema, né? A gente transforma as bonequinhas com pinturas que remete à lagoa, remete ao mar. Também a gente encontra lá, como eu já disse, na praia e na lagoa, as garrafas e material diferente também, tipo o São Francisco, que a gente fez, que é de madeira, uma madeira que veio na praia e a gente pegou e transformou no São Francisco. E tudo que a gente encontra na natureza, que a gente sabe que vai dar para fazer as bonecas, a gente faz. O que eu acho mais interessante no artesanato é que você consegue trazer retalhos, por exemplo, por isso que eu amo os retalhos, né? Porque quando você trabalha com um tecido, você faz uma peça normal. Já os retalhos não, você consegue pegar as cores, né? Misturar. A gente fala tramas, cores e formas, né? É o que acontece aqui, gente. Olha isso aqui. Você consegue trazer disso aqui, que poderia ser jogado fora, você consegue trazer para uma peça única, né? Você consegue dar forma a uma peça, você consegue transformar qualquer tamanho. Você pode fazer esse mesmo cesto aqui desse tamaninho, ou fazer um cesto desse tamanho. Então, assim, você consegue dar a proporção que você quer, a forma que você quer, a cor que você quer. Da mesma forma que, através do artesanato, a gente pode ressignificar materiais, como as garrafas que vêm a se transformar em bonecas. Uma frase que eu criei, de certa forma, ou imaginei quando eu comecei a fazer as bonecas, é que se ontem fui garrafa, hoje eu sou boneca. E aí, ao longo da vida, eu complementei essa frase com se ontem fui garrafa, hoje eu sou boneca preta. Um pensamento que tenho é que, por exemplo, uma garrafa que antes ia para o lixo, ia ser descartada, poderia parar no mar, ela pode ser transformada numa boneca, num abajur, em diversas coisas. A gente tem o potencial, através das nossas mãos, de transformar o que era lixo em arte. E que isso também pode ser aplicado na nossa própria vida, de transformar aquela tristeza em uma realidade melhor,
de trazer pra gente uma vida através do artesanato. O artesanato pode recuperar a nossa vida e tem o potencial de deixar ela muito, muito melhor e muito mais atrativa e artística para o nosso futuro. Essa peça aqui, ela foi desenvolvida pro Arte Manuais do ano retrasado. Nosso curador foi o Coco Barçante, e ele que deu a ideia da peça, não fui eu, para falar a verdade. Pra ser sincera, que a autoria é dele. O desenho, né, desse contorno aqui são como se fossem as ondas do mar, e a igrejinha da nossa cidade, linda. E saiu essa peça. E eu me inscrevi, e para minha surpresa e para minha felicidade, eu fiquei em primeiro lugar da região dos Lagos. E fui para Artes Manuais, no estado do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz. Espero que a arte que eu faço traga para minha vida uma estabilidade maior, porque hoje eu vivo da minha arte. E eu tenho prazer quando eu vejo uma peça nossa indo para outros lugares, e quando alguém pega, fala: essa aqui é da Tereza. Isso me dá muito prazer em continuar, porque eu vejo que está dando certo e cada vez vai dar mais certo. O artesanato, para cada um, ele gera uma interpretação, e eu espero que essa interpretação, que essa atividade e que a criatividade de várias pessoas seja motivada através dessa arte milenar. O artesanato é muito importante na vida de uma mulher ou de um homem. É importante. Por quê? No meu caso, eu me sinto calma, eu sou muito ansiosa, eu me sinto mais calma. Não precisa de remédio para isso. Basta você sentar e fazer o que você gosta. Não precisa ser artesanato do jeito que eu faço, mas tem tantos artesanatos bonitos que a pessoa que está ansiosa, que está com estresse, que está cansada, não tem o que fazer, criar uma coisa bonita dessa. Uma coisa importante, né, que a gente tem que ver é que a gente tem que ter a coragem de começar. Se eu não tivesse acreditado, né, no que eu queria, não sairia. Até porque na época que eu comecei o mosaico, era uma época que eu tinha muito tempo ocioso, porém não tinha muito recurso para fazer um mosaico. Você parar para pensar, uma torqueja mole é muito cara, todo o material muito caro, o azulejo é, mas assim, não faltaram pessoas que falaram assim: não vai fazer, vai pegar lixo da rua, não pega lixo não vai fazer isso não. E eu falei: não, eu vou pegar. Comecei com meus azulejos, que eram descartes de lixo da rua, comprei uma torqueja em 1,99, e hoje a gente está aí, né, com mais de 20 anos, graças a Deus eu tenho minha torqueja mola, aos poucos a gente foi comprando todo o maquinário, e cada vez você vai criando. O processo criativo do mosaico é maravilhoso, porque te permite fazer o que você quiser. Agora é você querer e começar e acreditar que vai dar certo, vai ficar bom. Não vai dar bom na primeira, mas na segunda vai ficar melhor. E assim, cada vez a gente vai tentando se superar mais. O que eu espero do futuro, do meu trabalho, do artesanato, eu espero um futuro brilhante, um futuro colorido, cheio de tramas, cheio de formas, cheio de ideais, né? Porque o artesanato é ideal. Ele é a idealização que se torna realidade, que se torna algo que pode vir a ser utilitário, decorativo, afetivo. O artesanato é potente, é regenerativo, e ele pode mudar vidas. Ele muda a minha vida todos os dias, e é isso que eu desejo para os outros: mudança, e perseverança, e expectativa, e esperança de dias em que a gente possa ser arte, independente das adversidades. Quando eu comecei a escrever esse projeto, eu não imaginava que ele se tornasse tudo que ele vem se tornando. Mas eu lembro de, durante a escrita, pensar que ele seria, sim, formado e forjado a partir da história de cada uma. Então não teria como eu projetar o final. Eu imaginei que daria tudo certo, mas eu não quis trazer para mim um ideal, né, de resultado. Eu queria que ele fosse realmente construído a várias mãos, porque, principalmente quando eu penso na
no título, né, do documentário, entre tramas, cores, formas, é porque cada uma de nós forma esse documentário. Cada história trama esse documentário. E nós somos múltiplas, nós somos coloridas. A história de cada uma trouxe cor, trouxe trama e trouxe forma para esse documentário e para esse projeto, né? Porque é um projeto que eu imagino que a história de cada uma mostrada aqui vai transcender e inspirar outras mulheres.